todos. Bom, de novo, né? Bom dia. Que a paz de Jesus, com certeza, esteja conosco, está conosco. Bom, hoje é um dia muito especial. Como todos os domingos, nós recebemos os palestrantes com muita alegria. E hoje é mais especial ainda, porque nós trazemos uma amiga da casa, amiga e companheira de diversas tarefas aqui dentro da casa, e é dela que nós vamos ouvir sobre o seu próprio trabalho. Esse livro maravilhoso que ela escreveu, eu posso falar porque eu já li. E diz para ela: Hebe, você consegue, com toda a sua experiência científica, ser simples e ainda colocar um tom poético em tudo que ela escreve. Então, esse livro é recomendável e ela vai falar sobre ele. Mas a Hebe é aquela pessoa querida de todos nós, minha especialmente, se ela me permite, muito amiga, e é com muito carinho que eu apresento àqueles que não a conhecem, mas eu acredito que a maior parte conheça a Hebe, a doutora Hebe Lag Souza, cientista, doutora em genética. Bom, essa parte está ali na biografia dela, no livro, né? Mas a simplicidade da Hebe é que nos comove. E é com muita alegria que nós a temos entre nós hoje. E para confortá-la com o nosso carinho, vamos fazer uma prece envolvendo-a nesse clima que todos nós já estamos sentindo, de alegria, de paz, de saúde, de bem-estar. Que o nosso Mestre Jesus, em nome de Deus, permita a nossa querida Hebe ficar bem durante todo o tempo em que estiver conosco, que a sua saúde possa estar plena neste momento, nestes momentos, e que, numa vibração muito carinhosa, possamos envolvê-la com muito carinho. Agradecemos a Deus pela oportunidade que temos de estarmos assim juntos, fraternos, e vamos permanecer assim para podermos acompanhar, com certeza, a palestra de hoje. Que Deus a abençoe, abençoe a todos nós, que seja feita a sua vontade. Bom, em primeiro lugar, bom dia para vocês. Estou meio emocionada, me desculpem. E, para quem já me conhece das minhas palestras aqui, sabe que eu sou manteiga derretida, que, quando eu me emociono, eu lavo meu rosto com as minhas lágrimas. Mas, realmente, estou emocionada por estar aqui com vocês. Eu acho que a melhor coisa na vida que a gente consegue, o que nos traz felicidade, é a gente poder estar com as pessoas, é a gente poder sentir esse amor, essas vibrações carinhosas. Todos nós precisamos disso. Todos nós somos muito carentes. Então, essa força de amor, essa força de amizade, é que nos leva, que nos impulsiona na vida, para a gente caminhar, para a gente ir para frente. E para a gente caminhar junto. Porque quando a gente caminha junto, puxa, a gente pode dar passos muito mais largos, não é verdade? Tem uma frase que eu nunca mais me esqueci, que vi uma vez lá no Rio Grande do Sul, num supermercado que tinha assim uma espécie de cofre que estava pedindo ajuda para crianças. E essa frase dizia o seguinte: todos nós somos anjos de uma asa só. Então, não podemos voar. Mas, se nos abraçarmos, então nós alcançaremos a altura.
isso é verdade. Então, esse relacionamento é muito importante em nossas vidas. Um sentimento de amor, de afeto, de carinho, move os fluidos ao redor, muda a nossa atmosfera, nos ajuda a caminhar. Então, eu agradeço muito as palavras da Julieta, uma grande amiga, minha amiga pessoal. Agradeço a Gleides, agradeço a esta casa, que eu considero como se fosse a minha casa, a todas as pessoas que convivem comigo, que considero como se fosse da minha família. E que isso, somente isso, é que me dá uma felicidade imensa. Então, hoje, o que nós vamos falar aqui? Eu não faço palestra, eu não gosto de fazer palestra. Eu acho que palestra é muito formal. É a gente chegar aqui toda formal e discorrer sobre um assunto, não gosto disso. Vocês me conhecem já. Eu gosto de um papo, de uma conversa, como se a gente estivesse ao redor de amigos, não é? E que depois da conversa a gente possa até trocar ideias. Eu acho que isso é que torna a coisa mais gostosa, tanto para mim como para vocês. Então, hoje, mais uma conversa amiga do que numa palestra formal. O que eu quero fazer é algumas considerações sobre esse livro que eu escrevi. Qual o seu conteúdo? E por que eu pus o título Do Pó das Estrelas ao Homem? O que significa isso? Por que do pó das estrelas ao homem? Bom, aqui tem toda uma história. História é uma coisa bonita, não é mesmo? Todas as histórias, principalmente aquelas relacionadas com o ser humano. A história da origem do universo. Quando a gente vê a sequência da formação do universo, desde o princípio, desde uma grande explosão. A história da vida, quando ela chega aqui nesse planeta, quando enche os mares mornos, vocês imaginem uma terra silenciosa no espaço. Uma terra que, de repente, pelos temporais, forma os mares. E, de repente, a vida chegando, e a vida proliferando naqueles mares. E depois, imaginem comigo, surgem primeiras plantas. E por que será que surgem primeiras algas nos mares? Existe um motivo para isso. E depois a gente percebe que essa vida se estende para os rios e que, de repente, começa a passar para a terra e que, de repente, começam a aparecer as árvores, as florestas, as flores que desabrocham, o colorido da terra. Aparecem os répteis, as aves, e toda a terra tem um som, que é o som da natureza. Gente, vocês imaginaram tudo isto nesta sequência? A beleza que é isto me emociona, sinceramente. É sincero, me emociona. E não só a mim. Então, diante de tudo isto, quando surge o ser humano, ele se diferencia do resto de todos os outros animais. Por quê? Porque ele começa a olhar para si próprio. Nenhum animal olha para si próprio. Nenhum animal quer saber quem ele é. O que ele faz aqui. Ele simplesmente existe. Mas quando o ser humano aparece aqui na Terra, ele começa a olhar para si e se perguntar: quem sou? Quem será o que eu sou? Olha a vida toda, o que eu sou? Quem eu sou? O que será que eu faço aqui nesse mundo? De onde será que eu vim? E para onde será que eu vou? E esse futuro é assustador.
Porque todos tomamos consciência que nós temos um tempo de vida. E essa vida acaba. Então, a pergunta: o que acontece quando a vida acaba? Qual é o meu futuro? Ou não haverá futuro? Será que existe vida depois da morte? O que será a morte? Então, é por isso que as pessoas se assustam diante de uma enfermidade, com aquela visão da morte, porque tem medo do desconhecido. Todos nós tememos o desconhecido. Porque a gente não sabe se ele vai ser bom ou se vai ser aterrador. E daí fica aquela questão martelando: se eu vivo aqui, se eu termino com a morte, depois nada mais existe, que sentido tem a vida? Para que vale a vida? Qual o significado da vida, se não temos futuro? É simplesmente viver. Então, por que nos debatemos tanto, com tanto sofrimento? Porque transformamos este mundo num mundo cheio de problemas? Não seria melhor só viver? Bom, mas se temos um futuro, se nós temos um futuro, e se a vida continua, meu Deus, a vida tem sentido. Tem sentido. Existe uma razão para viver. E a gente falando isso, a gente pensa que são questões que alguns pensam. Não, isto está na cabeça do ser humano, desde que ele se tomou consciência de si próprio neste mundo. E se a gente volta para o passado, se a gente volta para o tempo dos filósofos, Sócrates já dizia: quem é o homem? Quem é você? Quem sou eu? E era o grande enigma que os filósofos tentavam resolver. E, na verdade, ainda nós nos perguntamos: quem sou eu? Por que eu estou aqui? Então, como isso existe há muito, muito tempo, isso despertou o homem para o conhecimento. É preciso conhecer, não? Então, para conhecer o que eu faço aqui neste mundo, eu preciso conhecer o que é este mundo. E como surgiu este mundo. E como surgiu o sol. E daí a gente olha para o sol, para as estrelas. Como é bonito numa noite calma, né? Aquele luar. Puxa, aquilo mexe com a alma da gente, não mexe? Dá uma sensação, não dá? A gente olhar assim, principalmente se a gente estiver num campo, olhar aquela lua lânguida, iluminando a escuridão, aquelas estrelas no céu. Parece que a alma da gente sobe, parece que a alma da gente vai longe. E o que será essa sensação? Porque nós, seres humanos, temos essa sensação. Porque nos extasiamos tanto diante de uma música, né? Uma música que mexe com o coração, que mexe com a alma. Parece que mexe com a gente. Essa sensação que nós temos é algo espiritual. É algo que a matéria não explica. É algo que vem de dentro, do íntimo, do mais profundo do nosso ser. Quando nós ouvimos uma poesia maravilhosa, quando nós estamos diante de um quadro que um pintor pintou, como que o homem chegou a desempenhar todos esses papéis? Porque ele tem esses sentimentos, coisas que a gente não pensa, mas que é bom refletir. Puxa, se eu sou só matéria, de onde vêm esses sentimentos? Aí nós perguntamos para a ciência. E nós vamos perguntar para a ciência. E o que a ciência fala? Vários conhecimentos vêm de várias áreas. Quem estuda, por exemplo, o espaço,
E hoje a ciência já progrediu bastante e construiu equipamentos ultra sofisticados. O Hubble, por exemplo, aquele telescópio lá, meu Deus do céu, eu vi um CD, né, que é todo feito pela NASA, que vem numa revista que é Scientific American, que eu sou assinante, então me deram de presente. Qualquer hora eu posso trazer aqui para vocês verem, porque eu chorei de emoção de ver o espaço, sabe? E como que aquele telescópio detectou a grande explosão que deu origem a esse universo, é algo que não se tem palavras para explicar, sabe? É uma energia. Então, passa aquela energia. Então, nós detectamos, por meio desses aparelhos especiais, que esse universo surgiu de uma grande explosão. E que seria essa explosão? Como é que apareceu essa explosão? Então, aí tem todo o conhecimento que a ciência está dando, que antes era uma teoria, mas agora, graças aos conhecimentos que se tem, das visões dos acontecimentos no espaço, está cada vez mais essa ideia se consolidando e as dúvidas vão ficando para trás. Gente, maravilhoso. Uma explosão imensa, um barulho ensurdecedor, uma energia irradiando. Então, para encurtar a história, eu vou dizer para vocês que essa explosão ocorreu como resultado de uma estrela muito grande. A estrela tem como material hidrogênio e ela queima, como o nosso Sol. E, ao queimar, ela se desgasta. Ela transforma aquele hidrogênio em hélio. E, quando ela queimou todo aquele material, ela se contrai. Ela se encolhe. No se encolher, ela concentra um material lá dentro dela. E o que acontece? Nós sabemos que existe uma força, que é a força de gravidade, que a matéria atrai a matéria. Então, essa força de gravidade lá dentro aumenta. Então, o que acontece com aquele buraco negro? Não deixa nem a luz passar, por isso ele é negro. A luz é formada por partículas, que se chamam fótons. Esses fótons da luz, por que nós vemos a luz? Essas partículas, quando entram pelos nossos olhos, sensibilizam o nosso nervo óptico. Então, nós podemos ver a luz. Quando você analisa assim, cada detalhe das coisas que acontecem, cada coisa da criação, é tão lindo que você se emociona. Então, depois daquela grande explosão, que lançou todo o material para fora, depois daquele buraco negro ter chupado tudo para dentro dele, a galáxia que ele estava, outras galáxias, né? Ele explode e ele vai dar origem a um novo universo. Nada se perde. Deus é perfeito. Nós gastamos as coisas, não? A gente faz uma coisa lá e sobrou, joga fora. Deus não joga nada fora, ele usa tudo. E de uma coisa velha, ele faz uma nova. Acho que a gente devia de olhar um pouquinho para isso e pensar se nós não podemos seguir um pouquinho esse exemplo de forma imperfeita, porque aí nós conservaríamos este planeta que nós estamos destruindo, que é o nosso lar, e que Deus fez tão lindo. Bem, depois, então, dessa grande explosão, essas partículas se resfriam, mas cada uma delas tem uma propriedade. Elas têm propriedades eletromagnéticas. Uma é positiva, outra é negativa. E assim elas podem se atrair e refazer a matéria. Surgem outra vez os elementos, os átomos, que se agrupam e formam as moléculas. Alguns são na forma de gás. Então, os gases se juntam e formam galáxia. Mas sem a poeira cósmica, que são pedaços de rochas, que também aparecem. E daí, dentro daquela galáxia, alguns pontos se condensam, que ao hidrogênio se condensando, gira sobre si mesmo, vai chupando hidrogênio
e aparece uma estrela. E a poeira cósmica que está ao redor forma os planetas. Vocês seguiram a sequência comigo? Perfeita. É perfeita. Mas não para por aí. Porque na atmosfera da Terra que se formava, na Terra primitiva, e aqui já não estamos falando da criação de Deus, porque diante disto, meus amigos, dessa beleza, muitos cientistas têm sido levados a crer que existe uma inteligência superior, uma inteligência que comanda todas essas coisas, porque diante daquela ideia do acaso que a ciência vem trazendo, que tudo surgiu por acaso, esse acaso não tem comprovação. Que quando a gente segue a sequência, desde a origem do universo, até o aparecimento da vida na Terra, até o aparecimento do homem, tudo se desengolando numa forma sequente, harmônica, sem pular nenhum passo. Quando a gente olha a beleza de tudo, em que nenhum mínimo detalhe foi esquecido, nós somos obrigados a nos pôr diante dessa inteligência. Então, como falou Carl Sagan, um grande cientista, como falou Albert Einstein, dentro dessa inteligência, nada nos resta senão reconhecer o nosso nada irrisório. E para que tanto orgulho? Se existe coisa muito maior. Para que tanto egoísmo diante de um Deus que abriu as mãos para nos dar uma terra maravilhosa, para nós habitarmos, para nós caminharmos sobre ela, para nós evoluirmos? Para mim, não existe dúvida de que Deus existe. É o Criador. Não é um Deus que castiga. Não é um Deus cruel, mas é um Deus de uma bondade infinita, de um amor supremo. Com esse amor, Ele preside o mundo e o universo. E o que eu estou falando? Eu estou falando diante dos meus conhecimentos. Eu não quero pregar aqui que Deus existe. Mas eu quero que cada um de vocês possa usar isso como ponto de reflexão, para quando você olhar as coisas da vida e do universo, você possa encontrar esse Deus dentro de você própria. Deus não se prega. Deus é visto por cada um de nós. Ele deve ser visto. Mas tem pessoas que conseguem vê-lo. Então, realmente acreditam que Ele existe. Mas tem pessoas que dizem que acreditam por causa da imposição dos dogmas das religiões, que mostram, por um lado, o inferno, que mostram, por outro, o paraíso. E se você não acreditar, você está perdido para sempre. Ah, então é melhor acreditar. Mas não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós sentimento sincero. Ele quer ser realmente encontrado. Ele quer que a gente chegue até Ele. E para isso, Ele teve a primeira grande revelação. Não é? Há 4.000 anos atrás. Não foi a primeira grande revelação que está nos textos bíblicos? Foi dada a Moisés. Só que a Bíblia é pouco entendida. Nós precisamos começar a entender melhor a Bíblia. Porque há 4.000 anos atrás, nós vivíamos uma época que nós não tínhamos condições de entender como é que Deus fez o universo. Nem condições de entender o que era a vida, como que a vida surgiu, como se sabe hoje pela ciência. Então, Deus, quando Ele vem fazer a revelação da Gênese como Criador,
que fez primeiro a luz, depois fez a terra. Ele fez de forma simples, que coubesse em nosso entendimento. E o que Deus queria? Será que queria dar um manual assim acadêmico, científico de como ele criou o mundo? Eu acredito que não foi essa a intenção de Deus. A intenção de Deus era se revelar ao homem como Criador e mostrar ao homem a sua relação humana com ele, seu Criador. Essa noção que Deus vem nos trazer. Mas tudo que está na Bíblia não está errada. Simplesmente, ela foi dada de forma simples, de uma forma simbólica. Quando Deus fala que criou o homem, ele o moldou da lama, deu-lhe o sopro da vida. E daí a palavra espírito. Porque a palavra espírito, sua etimologia, vem do latim, spiritus, significa sopro. Então, com aquele sopro, Deus nos infundiu a vida e deu-nos o espírito. E o homem passou a ser visto como uma coisa só. Homem, espírito e corpo físico. Muito bem. Mas, naquela época, o povo era muito cheio de vícios, né? O povo hebreu, ele tinha sido escravizado lá no Egito, e lá nos palácios, né, aquelas orgias, aquelas festas, né? Quanta coisa errada acontecia ali, né? E vivendo nos palácios, com aquela gente também de pouca moral ainda, né? Porque iriam desenvolver, mas ainda era um povo de pouca moral. Lá, no deserto, eles ficaram escravizados no Egito. Moisés os tirou do Egito e levou para o deserto. E lá no Monte Sinai, ele recebe as revelações. E o decálogo, os 10 mandamentos da lei de Deus, que ele passa para o povo. Do decálogo, ele faz as leis mosaicas. Veja como é bonito, porque é um momento da nossa história, porque é um povo, e nós temos aí toda a revelação da vida desse povo. Por isso, acho que a Bíblia não deve ser mudada. Ela deve continuar como está. Nós é que temos que entender a época em que ela foi feita. Então, como é que ele ia se fazer obedecer por aquele povo? Hein? Vocês conhecem os 10 mandamentos, né? Ai, muito duro, não? Não roubarás, não matarás, respeitará a mulher, o homem do outro, né? Não cometerás adultério, né? Ih, meu Deus, será que é fácil isso para aquele povo? Não mentirás, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao próximo com si mesmo, e tanta rivalidade entre uns e outros. Não, não vai ser fácil. Então, o que Moisés faz? Ele mostra um Deus cruel. Um Deus vingativo. Que Deus, hein? Olha, se você não cumprir os mandamentos, se você não fizer força para você melhorar, e cumprir esses mandamentos, Deus te castiga. E olha, Deus pode castigar os filhos dos teus filhos. Até os filhos dos teus filhos. Muita gente marcou até a 4ª geração, né? Então, tudo o que acontecia era castigo de Deus. Era castigo de Deus. Bom, naquela época era preciso. Isso foi um ponto forte para a nossa evolução, né? Porque cerceava as nossas paixões, cerceava, limitava, né, as nossas atitudes ruins, para que a gente melhorasse. 2000 anos depois, Jesus vem e ensina um Deus diferente, né? Ensina um Deus diferente. Um Deus de amor. Mas o homem ainda estava com muito medo, muito preso ainda àqueles ensinamentos antigos. E então a igreja, né, cria aquele tribunal da Inquisição para julgar a heresia. Meu Deus, quantos cientistas foi para lá naquelas fogueiras? Isso faz parte da nossa história, né? Então, quando chegou na época de Galileu, todo mundo viu falar em Galileu, né? Quem é famoso fica para sempre, fala a verdade. Então, Galileu, ele foi condenado pelo Tribunal de Inquisição. Quase que ele foi morto, né? Mas, de repente, os bispos chegaram para ele e falaram, olha, você vai jurar aqui que é mentira tudo que você falou, para todo mundo, vai mostrar que isso daí não existe.
Então, ele falou, tá bem, gente, não existe nada disso. Porque ele pensou, não adianta nada eu morrer, né? Aí, então, ele foi perdoado, né? Ele foi perdoado, mas ficou preso na casa dele. Preso na casa dele, reuniu outros cientistas que se davam com ele e resolveram separar a ciência das religiões. E depois fizeram um acordo com a igreja, né? A ciência estuda tudo quanto é material do universo. E não se mete em nada espiritual, nem vai questionar se Deus existe ou não. Mas isso fica por conta de vocês, falem o que vocês quiserem. Podem até vir contra nós, não tem importância. E foi realmente o que aconteceu. Separou-se. A ciência, então, tornou-se materialista, porque estuda só as coisas da matéria. E, então, por isso, ela vê o homem como um ser material. Ora, um ser material que veio da onde? De uma grande explosão que deu origem ao universo, que era uma estrela que explodiu, que tinha puxado para si muitas outras estrelas. E que, então, quando a Terra se formou, naquela atmosfera primitiva, existia aquele pó das estrelas. E aquele pó das estrelas é que formaram matéria orgânica que iria dar origem à vida aqui neste planeta. Muito bem. As religiões, a essa altura dos acontecimentos, dessas ideias, quando começou a aparecer, estavam em conflito violento contra a ciência. Por quê? Um cientista, que na época foi considerado meio louco, que era Charles Darwin, ele falou que o homem era macaco, um macaco melhorado. Tirou o homem do pedestal, jogou por terra seu orgulho. O homem que se acreditava, então, uma criação divina, né? Dono de todo o mundo. Né? Os animais foram feitos para ele. As plantas foram feitas para ele. De repente, ele é mostrado como um animal que fazia parte da terra, que nada era dele. Mas ele tinha um lugar na terra como tinham os outros seres vivos. Aí o conflito com as religiões, né? Porque isso daí arrebentou as bases dos fundamentos religiosos. Então, vocês imaginem o que Darwin passou. Junto com ele foi Alfred Russel Wallace, fez a mesma teoria. Só que o Darwin publicou o trabalho, isso foi providencial, isso eu explico no livro por quê. Mas o Wallace continuou com suas pesquisas, foi para a França e ele conheceu o Espiritismo. O Espiritismo tinha surgido 2 anos antes. Como tinha surgido 2 anos antes? Porque um cientista, que é Allan Kardec, ele ouviu falar das mesas falantes. Gozado, vocês sabem que eu me lembro, quando eu era menina ainda, tinha uns 10 anos, eu tinha amigas que ainda faziam essas coisas, assim, pôr letrinhas, um ponteirinho, então um copo d'água, né, que se você faz uma pergunta para ver se tem uma resposta, não é? Tinha essa coisa de assim, uma roda que girava, as letras, o alfabeto, um ponteiro, né? E as pessoas faziam perguntas, aquela mesa girava e dava a resposta. Bom, Allan Kardec foi convidado para ir assistir, todos nós já conhecemos essa história, e ele ficou intrigado, mas isso aqui é um truque, né? Porque tem ilusionismo, né? Ele procurou analisar e viu que não tinha truque nenhum, não estava preso em nada. Mas, justamente nessa época, né, muitos indivíduos, em vários lugares, deram de sentar e ter que escreviam, e não sabiam nem o que escreviam. Não era a hora, né? É porque os amigos celestes já estavam aqui para trazer algumas revelações, algumas notícias, alguma coisa para aprender. Então, para encurtar a história, porque toda essa história do Espiritismo está bem explicada nas obras de Kardec, ele faz uma pesquisa, mas uma pesquisa com uma análise criteriosa. Usou um método subjetivo, apesar dela ser um método científico, mas
mais subjetivo, de uma forma subjetiva, porque ele não lidava com matéria, mas com coisas invisíveis. E daí ele obteve as respostas. E coisas difíceis, gente. Ele perguntava como é que o universo surgiu, né? Quem somos nós? Quem é o meu espírito? Quem são vocês? De lugares diferentes, de pessoas diferentes, as respostas traziam o mesmo conteúdo. Então, isso mostrou a Kardec que realmente haviam espíritos e havia uma possibilidade de comunicação com o mundo invisível. Então, como é que nós ficamos agora? Será que, se nós, pela ciência, nos vemos como um ser que morre, que se acaba, que é um produto do prolongamento do universo, que somos apenas um macaco melhorado, nada mais do que isso? E que, quando termina a vida, tudo se acaba. Porque a ciência não vai mais além. Aí nós procuramos também pela filosofia, né? Mas a filosofia é uma forma de conhecimento que, baseada em uma observação constante ao longo do tempo, determinados fatos, e que se chega a determinadas conclusões, né? Mas ver todos aqueles fatos, como eles ocorreram, aquelas emergências históricas, né, que vão acontecendo na vida, e se chega à conclusão. Mas tem uma parte da filosofia que é espiritualista, tem outra parte que é materialista. Então, em quem acreditar? Aí o homem olha para as religiões, puxa, mas contradizem tanto a ciência. E se nós vermos a história das religiões, elas brigam tanto entre elas, às vezes em lutas sangrentas, como a gente vê acontecer lá no Oriente Médio. Então, onde está a verdade? Como é que nós ficamos? Afinal, quem somos nós? Mas quando apareceu o Espiritismo, abriu-se um novo horizonte, é uma outra forma de ver. Existe um outro caminho para a gente analisar, que nós podemos crer ou podemos não crer, mas está aberto, e tem bastante lógica. E não se degladia com ninguém. Não existe conflito entre esse novo caminho e os outros caminhos existentes. Esse caminho é o Espiritismo. O Espiritismo, mais do que religião, ele é uma ciência, e ele é filosofia. Bem, e qual seria, então, essa nova visão? Bom, como geneticista, minha vida inteira, eu nunca deixei de acreditar no meu Deus, desde criança. Isso eu conto nesse livro, e já contei no outro. E não faço questão de dizer. E eu chego na universidade e falo para os meus amigos, e falo para os meus alunos, eu creio em Deus. Porque eu creio, eu não preciso mentir. E se eu creio, eu creio. E eu creio firmemente. Então, eu comecei a pensar, das minhas pesquisas na faculdade, trabalhando no meio científico, eu precisava de um modo de encontrar meu Deus. Eu não precisava das religiões, mas eu comecei a estudar as religiões. Eu queria um suporte, sabe, um suporte que eu me firmasse. Estudei muitas religiões, até chegar no Espiritismo. Quando eu entrei no Espiritismo e estudei Espiritismo, eu vi que o Espiritismo, puxa, que maravilha, ele falava sobre a evolução espiritual, né? A evolução do simples para o mais complexo, tal como a ciência que fala que a gente vai do simples para o mais complexo, que tudo se desencadeia. Depois, pelo Espiritismo, eu aprendi que a gente tem uma dualidade. Não é mesmo? A gente tem um corpo físico. A gente tem um corpo orgânico, que é perecível. Esse corpo é importante para nós, porque é o equipamento que o nosso espírito usa para se expressar no mundo material.
Nós temos um corpo com um cérebro altamente elaborado, tão sofisticado, que a ciência neurológica acredita que ele é o mentor de todos os nossos atos, atitudes, e que define nossa personalidade, e, afinal, que nos define uma máquina, super máquina. E então acredita-se que todos os nossos pensamentos, cientificamente, é demonstrado que todos os nossos comportamentos, tudo que somos, é o nosso cérebro responsável. E o nosso cérebro é produzido pelos nossos genes. Então, aí, a culpa é da genética. Né? Ele produz a genética durante o tempo, durante a nossa evolução, ela foi se aprimorando pela seleção dos genes melhores, chegou no homem, produziu um cérebro aperfeiçoado, capaz de nos dar a consciência, a inteligência, o raciocínio, o pensamento. O pensamento é uma força. E que nos impulsiona também para as coisas boas, para as coisas elevadas. Por quê? Porque isso é vantajoso. No fim, né, isso é vantajoso para o ser humano, porque quando ele se agrupa em torno das religiões, quando ele se agrupa em torno de quadros de arte, quando ele se agrupa, enfim, reunindo sentimentos, ele tem uma chance maior de sobrevivência. É assim que a ciência vê. Ela está errada? Não, ela não está errada. Somente que ela vê uma parte da história. Ela não vê a história inteira. Não podemos dizer que a ciência está errada. Bom, agora vamos olhar para o Espiritismo. O que ele nos diz? Ele nos mostra como o espírito em evolução. Como espíritos que foram criados simples e ignorantes. Não sabíamos nada. Mas veja só vocês, quando Deus nos criou simples e ignorantes, Ele colocou no nosso arquivo mental, que dentro do espírito deve ter um lugar onde a gente guarda as nossas coisas, que nós não conhecemos, eu acredito que é a mente espiritual, mas que não temos uma descrição disso. Mas que existe, existe. Agora, Deus colocou ali todas as potencialidades de desenvolvimento, todas as capacidades para desenvolvermos tudo o que somos. Então, ali, e deu ainda mais ao nosso espírito, um dom para esse espírito, um dom que o impulsionasse a buscar as coisas sublimes, as coisas elevadas. É por isso que nós nos emocionamos com as coisas bonitas, pela nossa espiritualidade, por esse dom que Deus colocou em nosso espírito. E, ao longo do tempo, o povo foi começando a usar espiritual com religioso, e ficou junto. Mas as religiões, a religiosidade, é uma consequência da nossa espiritualidade. Ela sobrevive às religiões. Ela antecede as religiões. Porque é esse dom que nos leva a criar as religiões. Nós somos em busca de nosso Deus. Mas aí, nós, Kardec nos fala que nós já fomos um átomo. Está nos livros dele. Bom, então acredito que lá na origem do universo, naquela grande explosão, como princípios inteligentes, nós nos ligamos aos átomos. E caminhamos com eles, vendo todo o desenvolver do universo. Não sabíamos nada. Provavelmente, aquela beleza toda deveria ter marcado e ficado no nosso subconsciente, para mais tarde explodir nessa vontade que tem o homem de invadir o espaço, de conhecer o que tem para além das estrelas. Deus é perfeito. E Deus não tem pressa. Porque se Ele tivesse pressa, nós estaríamos fritos, eu diria, entre aspas. Porque quantos de nós andam na morosidade do tempo, no comodismo, não é verdade? Mas Deus espera. Como um pai, Ele aguarda que a gente aprenda.
Então, viemos com esse pó das estrelas, né? Chegamos à superfície da Terra, e ali estavam se formando aquelas gotas orgânicas que produziam primeiras algas verdes. Gente, isso é bonito. A gente não pensa nisso, mas isso é bonito. Qual a consequência de aparecer primeiro algas verdes no oceano? A Terra primitiva estava diretamente exposta ao Sol, sofrendo toda a influência dos raios ultravioleta e dos raios infravermelho. A vida não poderia aparecer e existir no planeta. Então, as algas verdes, nós sabemos que todas as plantas verdes, descrevo isso nesse livro, elas absorvem energia solar, transformam aquele fóton de luz em energia química. É as plantas que fazem isso por um processo de fotossíntese, que a gente conhece. Chama fotossíntese, fotoluz. Síntese e produção. Produção de energia. Que nós vemos cientificamente como energia vital. Sem ela, nós não vivemos. Todos nós precisamos dessa energia. Sem energia vital, a vida não se expressa no corpo físico. Nós precisamos dela. Sabe onde ela é armazenada na planta? Na glicose. A glicose é uma fonte imensa de energia. Que muitos, que nem eu tenho diabetes, não pode comer demais, né? Tem que ter aquela quantia certa de energia, tem que parar aí. Mas isso tem sido ótimo para mim. E eu agradeço muito a Deus essa oportunidade. Porque o que é essa minha diabetes? Eu acho que quando a gente tem uma doença, tem que perguntar para ela o que ela está ensinando para a gente. Para mim, ela está ensinando equilíbrio. Equilíbrio no comer. Equilíbrio no modo de vida. Porque eu não posso me deixar envolver por emoções muito fortes, por coisas tristes muito, sabe? Eu tenho que reagir, porque senão ela fica ruim para mim. Ela é suscetível à ação das emoções. Então, eu vejo a bondade de Deus que me permitiu, nesta vida, me aprender o equilíbrio, aprender a controlar minhas emoções, a controlar minha vida, a ter disciplina no meu modo de viver. Como Deus é perfeito, não é verdade? Bem, então, nós chegamos lá na superfície da Terra primitiva, e daí nós, com aquela vida que estava ali naqueles mares mornos, começou a sofrer transformações. Surgem os peixes, os répteis, as aves, e depois os mamíferos. Agora, o importante da história, num certo momento da história da evolução, algumas formas animais, bem parecidas com macacos, grandões, assim, que pulavam de galho em galho, todos felizes lá nas suas árvores africanas, eles largam aquelas árvores. Um grupo deles larga e resolve andar nas savanas que não tem árvore. E no ter que andar, ele começa a se modificar. Então, aquelas patas se transformam em pernas. Sofrem transformações das mãos. Essas transformações são uniformes em todo o corpo. Então, muda o crânio aumenta o cérebro. Isso vai acontecendo paulatinamente ao longo do tempo. Chega uma hora que já não é mais macaco, é o homem. E por isso que a ciência diz que nós somos um macaco melhorado. E é por isso que a ciência fala que, mesmo sendo um macaco melhorado e um animal, nós viemos do pó das estrelas. Porque foi o pó das estrelas que deu origem. Ah, mas é bonito falar assim. Bom, nós somos um macaco melhorados no corpo físico. No corpo físico nós somos, podemos ter, não tem importância. Porque nós estamos dando um corpo, que na verdade nós não somos esse corpo. O que define o ser humano é seu espírito, é a alma. Porque antes nos animais, nós éramos o quê? Princípio inteligente. Não éramos? O que é o princípio inteligente? É aquele princípio, sim, que não sabe nada, mas que está aprendendo, ao passagem pelos animais, adquirir os instintos,
se torne esperto, né, contra a predação, porque sabe que pode ser comido pelo predador. E o predador desenvolve inteligência também, porque tem que ter estratégia para pegar o outro. Tudo se processa, então, na natureza, de forma a dar as bases, o desenvolvimento. Chega num certo ponto que o princípio inteligente já desenvolveu todas as suas bases, já pode se transformar num humano. Assim como um bebê que se forma de um ovo, que não tem forma ainda, mas que dentro da mãe vai tomando aquela forma, vai se desenvolvendo, né? E quando ele está pronto, o que acontece com ele? Ele vem para o mundo. Assim foi para mim, na minha visão, um princípio inteligente. E daí o que acontece? Aquela alma humana é ligada, então, como todo o espírito ligado à matéria, por um corpo espiritual. E que Kardec nos fala? O corpo espiritual, ele dá aquela forma para o corpo. É ele que imprime, ele que modela a forma. Ah, então, mas e daí? Como é que é do macaco passou para o homem, para essa forma de homem? Bom, o que acontece? Provavelmente, na forma de alma, já tendo passado a alma, aquele espírito, ele utilizou as células germinativas daqueles macacos para iniciar sua jornada como alma humana. E já deve ter imprimido ali a sua energia, de forma que alguma modificação causou, e causou uma modificação no comportamento, porque impulsionou aquelas formas a irem para as savanas. Ah, mas e os genes? Ah, mas os genes se modificam, sofrem mudanças. E quem sabe essa energia não produziu algumas alterações dentro daquelas células. E daí caminhar para uma nova mudança de forma não foi difícil. E a coisa ocorreu lentamente, devagar, paulatino. Bem, agora, então, nós podemos dizer que nós temos um espírito e nós temos um corpo físico. Que o corpo físico sofre, ele prossegue de acordo com o que a ciência diz, mas que o espírito, ele evolui por meio de leis espirituais. O corpo físico por meio de leis biológicas e o espírito por meio de leis espirituais. Essas leis espirituais têm duas que são muito importantes, que é vidas sucessivas, um processo de reencarnação, que não deixa de nos dar constantemente novas oportunidades. Então, Deus não castiga ninguém no inferno interno, segundo o Espiritismo, mas nos dá sempre novas oportunidades. O Espiritismo define Deus como a causa primária de todas as coisas. E nos mostra a beleza infinita e a bondade infinita de Deus. Nós podemos errar muito numa vida, mas não vamos ficar perdidos para sempre. A gente terá sempre novas oportunidades. Então, meus amigos, o que eu queria dizer para vocês, deixa eu dar uma olhada para ver se esqueci alguma coisa. O que eu trago nesse livro é de uma forma mais explicada tudo isso que eu falei para vocês aqui. E a minha intenção não é induzir ninguém a um tipo de religião. Nem falar, olha, sejam espíritas, porque vocês, senão vai ser ruim para vocês. Não, não é isso. O que eu estou dando nesse livro aqui, apenas é uma nova visão, diante dos nossos conhecimentos científicos que já temos hoje, diante de uma teoria maravilhosa, que é uma ciência, uma filosofia e também uma religião, que é o Espiritismo, que permite uma visão muito mais ampla do ser humano. E que é preciso. O Espiritismo é uma profunda fonte de reflexão. Ele traz uma profunda fonte de reflexão. Isso que eu estou falando é verdadeiro. Como é verdadeiro o que eu falo da ciência. Agora, se você unir as duas coisas, você tem um novo caminho para você prosseguir.
Agora, você pode prosseguir, ou você pode não prosseguir, porque você tem livre-arbítrio. Você pode acreditar ou pode não acreditar, porque você tem livre-arbítrio. E ninguém te obriga a que aceite essa ideia que eu estou falando, a que aceite isso que eu escrevi neste livro. Porque o que eu estou lançando para vocês é apenas uma nova ideia, que pode ser útil. Porque a verdadeira resposta nós encontramos dentro de nós mesmos. Ninguém nos induz a encontrar essa resposta. Aí nós temos uma crença verdadeira, que não somos levados nem pelo medo, nem pelo medo da morte, porque o medo da morte se dissolve, se dilui dentro dessa ideia. Não é? Então, a resposta, meus amigos, está dentro de cada um de nós. Eu já achei a minha. E espero que cada um de vocês, ao ler esse livro, vocês o usem como um ponto de reflexão, mas que, sinceramente, possam encontrar a resposta lá no fundo do coração. É o que eu mais desejo. Bem, meus amigos, eu acho que agora eu vou encerrando por aqui, porque eu ainda vou ficar aqui para quem quiser autógrafo. Eu agradeço profundamente a atenção de vocês. E desejo para vocês um domingo de muita luz, de muita paz. Mas não só hoje, que essa luz e essa paz possa se estender pelo resto da vida de cada um de vocês. Obrigada, amigos. Doutora Hebe, muito obrigada. Do fundo do nosso coração, nós agradecemos pela transmissão de conhecimentos. E que nesse momento possamos, então, revestir o nosso coração de muita gratidão. A gratidão a Deus, nosso Pai, que criou esse universo, que criou a vida, e que nós fazemos parte da vida como seus filhos. Obrigada, meu Deus. Obrigada pelos esclarecimentos que chegam até nós, para que saibamos quem somos, o que viemos fazer e para onde iremos continuar nesse maravilhoso projeto divino que é a vida. Que possamos levar a paz em nossos corações, aos nossos lares, onde quer que estejamos. Que vamos caminhando confiantes na certeza de que Deus é um Pai de amor e de bondade, presente em todos os instantes de nossa existência. Convidamos a todos para o próximo domingo, para a palestra do Avildo Fioravante. Doutora Hebe continuará aqui para dar os autógrafos. Nós só vamos fazer um pedido para quem vier aqui, assim, agilizar um pouquinho para que todos possam ter acesso a ela. Um bom domingo a todos, na paz de Jesus.
Tchau. Tchau, Lúcia. Como é seu nome? Geni, com G. Geni. Com Y? Não, só isso. Tudo bom, bem? Tudo bem, graças a Deus. O nome? Dirce. Dona Terezinha pediu pra te avisar que ela não veio porque ela tava na alvorada, mas mandou um abraço. Cuidado ali que ficou moroso. Tá, joia? Cuidado, não feche agora. Tá bem, vou colocar. Obrigada. É.